Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje retomamos a leitura semicontínua da primeira leitura e do Evangelho, que foi interrompida ontem, por causa da memória de Nossa Senhora do Rosário. Hoje, na leitura, fundamentalmente, o apóstolo vai buscar responder a uma pergunta que é: se a salvação nos vem pela fé, um dom gratuito de Deus, qual a função então da lei? Por que Deus deu a lei, deu a palavra de Deus, a Torá, o Pentateuco, se não era uma coisa com uma função determinadamente salvífica? Agora o apóstolo se coloca a responder: a Escritura pôs todos e tudo sob o jugo do pecado, a fim de que, pela fé em Jesus Cristo, se cumprisse a promessa. Então ele vai dizer assim: o que fez a Escritura, a lei chamada? Ela ensinou-nos o que é o pecado, mas que ela não nos deu a salvação. Buscou nos indicar um caminho de mudança, mas sem ter a força de purificação. Continua o apóstolo: como prisioneiros estávamos sob o jugo da lei, éramos guardados para o regime da fé. Então, nesse tempo, antes da salvação oferecida pelo Senhor Jesus, a lei tinha uma função, que é aquela de ser para nós como aquela que cuidava do povo de Deus, para que o povo de Deus estivesse preparado para acolher o Salvador. Mas a salvação vem pela resposta de fé ao Cristo, e é um dom gratuito. Não é a prática da lei que vai fazer com que Deus nos salve, mas é um dom gratuito de Deus. E então ele faz uma bela comparação. Ele vai dizer assim, que a lei funcionou como um pedagogo, que tem a função de educar, até o momento que nos entrega para o Senhor Jesus. A lei foi como um pedagogo que nos conduziu até Cristo. Já não estamos na dependência da lei. É isso que é o tema desta carta aos Gálatas. Recordemos que Paulo, depois de ter pregado para a comunidade dos Gálatas a liberdade que vem pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá gratuitamente a sua salvação, chegam aqueles provenientes do mundo judeu que vão introduzir a prática com toda a força da lei mosaica. E o apóstolo então se irrita com isso e vai aqui insistir nesse que é um tema elaborado da carta aos Romanos. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então agora vem introduzida aqui a teologia do batismo. É pelo batismo que nós fomos inseridos no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nós fomos sepultados com Cristo para sermos ressuscitados com Ele. Então a salvação vem a nós através das águas do batismo e nos vem de uma forma gratuita. É Deus que nos oferece. Daqui o motivo de ter batismo de criança. O batismo de criança parece, como hoje muitos pensam, um desrespeito à liberdade de uma criança, para a qual nós temos que escolher tantas coisas. Uma criança não pode escolher para si as coisas, não tem como, morreria. Então nós temos um dom gratuito, porque o que compreende uma criança? O que pode merecer uma criança? A salvação dada no batismo demonstra a gratuidade do dom de Deus, que livremente acolhe esse recém-nascido como seu filho. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. O apóstolo vai dizer: não tem mais por que divisões, não existe. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Todas as divisões que pode haver entre nós perde o sentido diante do grande mistério de amor e de salvação que nos oferece o Senhor. Somos todos reunidos em torno desse Senhor, o Cristo cabeça, que faz com que todos nós sejamos membros desta cabeça e unidos entre nós. Sendo de Cristo, sois também descendentes de Abraão, herdeiros da promessa. O Antigo Testamento vai insistir muito que são herdeiros da promessa por causa da lei que receberam através de Moisés, do próprio Deus. E o apóstolo vai dizer: nós somos
herdeiros da promessa feita a Abraão, através da gratuidade do dom de Deus, através da fé que traz para a vida de cada um de nós a salvação que nos ofereceu o próprio Cristo. No Salmo responsorial de hoje, o Salmo 104, cantai em tuas salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. É o encantamento do salmista diante de uma realidade, diante da bondade e da misericórdia de Deus. Continua: procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai, lembrai as maravilhas. Procurai, buscai, lembrai. A busca daquela experiência de maravilhar-se com tudo aquilo que Deus tem feito de bom para com o seu povo, com todas as suas maravilhas, os seus gestos de bondade. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. No Evangelho de hoje, nós temos uma multidão que está ali ouvindo o Senhor, mas no meio dessa multidão, somente uma mulher tem uma coragem de encantar-se e demonstrar esse encantamento. Então essa mulher levanta a voz e num grito vai dizer: feliz, ou se queremos, beato ou bem-aventurado, o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus está pregando, está vencendo o mal através de gestos e palavras. E essa mulher, diante desse encantamento que tem de ver esse Messias, esse mestre de Israel fazendo isso, ela no seu íntimo começa a pensar a maravilha, a beleza que deve ter sido ter dado à luz a este filho, ter amamentado. E então ela vai dizer assim: feliz. Feliz quem? Fundamentalmente Maria. Feliz a tua mãe, aquela que te gerou, aquela que te amamentou. E a resposta de Jesus: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus não cancela, não desautoriza a felicidade da sua mãe, mas vai dizer que esse vínculo de consanguinidade, de gerar, de amamentar, que é um vínculo tão precioso para o Antigo Testamento, para o povo de Israel, a importância da genealogia, de dizer eu vim desse, que nós não temos esse hábito, mas muito comum na Sagrada Escritura do povo de Israel. Jesus vai dizer assim: este não é o fato determinante primordial. Existe um vínculo muito mais sólido, que é aquele de escutar a palavra de Deus e colocar em prática. Afinal de contas, Jesus vai dizer que assim alguém se torna sua mãe, seu irmão e sua irmã. Assim todos nós que não podemos gerar o Senhor em nós e amamentá-lo, nós temos a possibilidade de um vínculo de parental com Jesus, que é muito mais sólido e importante do que aquele da consanguinidade. Mas vale a pena insistir, meus irmãos, que nós na nossa vida temos vínculos mais sólidos e mais determinantes do que a consanguinidade. A consanguinidade não é mérito nosso. Nós nascemos em uma família e assim somos membros daquela família, mas nós somos chamados na vida a construirmos relações, vínculos sólidos de amizade, que pode ser com aquele consanguíneo ou não, e que é isso que faz com que uma relação torne-se determinante. Ora, nós vivemos em um mundo que as relações vivem uma profunda crise. Eu tenho para mim que a crise das relações está muito ligada também ao mau uso que nós fazemos da internet, sobretudo do celular, porque é uma coisa que nos seduz, está ali à mão, no nosso bolso, que está todo dia conosco e que nos faz viver com o cérebro acelerado. Então nós transferimos isso até mesmo para nossas relações e nós queremos criar vínculos de amizade de um dia para o outro, e isso não acontece. Nós aprendemos a amar a pessoa com quem nós comemos uma saca de sal. Então isso requer tempo, porque até comer uma saca de sal requer muita dedicação, muito tempo, requer muitos encontros e desencontros, irritações, porque assim as pedras vão se limando e a amizade vai se consolidando. Na oração que nós fazemos hoje, nós assim rezamos, aquela da pós-comunhão. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.